abre alas, ó abre alas, a música quer passar. Um convite aqui vos faço, um passeio pela história. Trago em forma de relato, se não me falhar a memória. Ó abre alas, Colombina quer passar. Não sou dama da corte, tenho origem popular. O que ouço, conto aos outros, porém, sem jamais fofocar. A poesia eu aprecio, também uma mesa de bar. Dando início a esta encenação, para os instrumentos tocar, respeitável público, ó abre alas, que os músicos vão passar. O maxixe é um gênero musical brasileiro. Ele tem várias vertentes do porquê que veio para cá, para o Brasil, como veio para o Brasil, né, da onde que vem o surgimento do maxixe. Mas a corrente mais forte fala que existia uma cidade em Moçambique com esse nome, maxixe. E as pessoas escravizadas que foram trazidas dessa região do Moçambique para o Brasil trouxeram esse ritmo, que era um ritmo de dança, para o Brasil. E na segunda metade do século XIX, mais ou menos por volta de 1850, 1870, era uma dança que era muito popular entre as classes mais populares, né, principalmente na corte. E muitos músicos se dedicavam a escrever o maxixe, né? O que caracteriza essa música? É uma música que ela é escrita em 2/4, é uma música rápida e uma música que se faz para dança, né? Então, o que mais caracteriza é esse baixo que fica o tempo inteiro marcando esse compasso, vamos dizer assim, 2/4, para que as pessoas pudessem fazer essa dança, né? O maxixe ele vai ser muito importante dentro do cenário musical brasileiro, porque ele vai originar outras músicas também que vão caracterizar a música brasileira, como o choro e o próprio samba. Então a gente vai tocar um pedacinho do maxixe da Chiquinha Gonzaga, que é o Corta-Jaca. Nacional. Pensem numa música vulgar, grosseira, de baixo nível. Pois assim foi chamado este maxixe, que em vossos ouvidos agora chega. Conhecido como Corta-Jaca, foi um escândalo tocado em salão presidencial. Isso não é música de cidadão de bem, disse a intolerância que a história não apaga. Contra o veneno dos conservadores, viva Chiquinha Gonzaga! A polca é originária da Boêmia, na República Tcheca. É uma dança de salão com ritmo binário. 1, 2, 1, 2. E ela tem início no começo do século XIX. No Brasil, ela chegou pela época de 1840, 1850, lá no Rio de Janeiro. E vários compositores fizeram esse estilo. Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, o Patápio. E inclusive Ernesto Nazaré, a primeira obra que ele compôs foi uma polca, você bem sabe. Extra, extra! Venham ver
Patápio Silva, o grande flautista, diretamente do Rio de Janeiro, apresenta o melhor da polca. No Grande Teatro será o concerto. Considerado o primeiro gênero musical afro-brasileiro, o lundu era dançado em uma roda de batuques. Como era sensual sua coreografia, a moral e aos bons costumes oferecia perigos. A dança chegou a ser proibida no Brasil, pois os casais encostavam seus umbigos. Bom, o lundu é uma dança e canto de origem africana, em ritmo binário. Ela foi introduzida no Brasil pelos escravizados de Angola e eles usavam muito em suas confraternizações. Em 1821, uma expedição alemã descobriu no Brasil o primeiro registro em partitura, um lundu chamado Brazilian Walk Stands. E o lundu tem uma célula rítmica bem característica, que é mais ou menos assim. O primeiro registro fonográfico do lundu foi em 1902, de Xisto, Bahia. O nome da música se chama Isto é Bom. Na verdade, foi o primeiro registro fonográfico feito no Brasil. E agora a Silvinha vai demonstrar um pouquinho desse ritmo na flauta. Esse lundu que a gente vai tocar, que está no repertório, chama-se Lá no Largo da Sé, faz parte de uma pesquisa que eu fiz para o filme Cruz e Souza, Poeta do Desterro, do diretor Silvio Bach. E é um lundu muito famoso entre os especialistas de lundu, que são umas 20 pessoas no mundo. Então a gente vai fazer um pedacinho para mostrar também a questão da rítmica, né, que é quebrada sempre no alto, sempre fora do tempo, do tempo para cima, no contratempo. Esse lundu, Lá no Largo da Sé, que é um lundu do século XIX, foi composto pelo João Cândido da Silva. A valsa veio das altas cortes da Europa, de países como Áustria e França. Rodopios, 2 para cá, 2 para lá. Cuidado para não pisar o pé da dama. A valsa é outro gênero musical que veio da Europa para o Brasil. É um gênero ternário, tipo tum, tum, todo mundo conhece a valsa, né? E foi incorporado na música brasileira pelos choristas. Então tem muito choro valsa, tem muita gente usou assim a valsa de uma maneira dentro da música popular, né? E essa valsa que a gente está fazendo no repertório Amor Arte, ela foi composta pelo José Brasilício de Souza, que é um compositor que é também o compositor do hino de Santa Catarina. E também essa valsa, ele é um compositor do século XIX e que faz parte também dessa mesma pesquisa que eu fiz para o filme Cruz e Souza, Poeta do Desterro. Então lá tem uma gravação, tem essa música Amor Arte, interpretada de uma maneira bem chorística, assim, com improvisos e tal.
Quem não assistiu o filme, estou fazendo uma propaganda. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o gênero musical samba. Dos gêneros musicais, um dos mais importantes para o Brasil. E a gente vai assim, entender um pouquinho como que ele acontece, né? E por que ele acontece. O samba, originalmente, ele nasce de uma festa de dança chamada semba, que os negros escravizados faziam no Brasil, nas suas horas de folga, vamos dizer assim, né? Então, esses encontros para dança eram feitos em roda e com instrumentos de percussão. E isso é mais caracterizado na Bahia. Quando da abolição da escravatura, muitos desses negros baianos, dessas negras e negros baianos, foram para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro. E na região do centro do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Pequena África, esses negros continuaram fazendo as suas festas e os seus encontros, né, de samba. Esse samba do começo do século XX, final do século XIX, 1890, 1900, é um samba ainda muito caracterizado pelo machixe, com a célula rítmica. Não era bem o que a gente está acostumado hoje a ouvir como samba. Esse samba, mais com uma característica mais urbana, mais carioca, vamos dizer assim, ele nasce nessa cidade do Rio de Janeiro, do começo do século, recém-abolida a escravatura, e ele vai ter mais essa cara do samba conhecido, desse samba que a gente conhece, quando das escolas de samba começam a acontecer. Principalmente a escola de samba do Estácio de Sá. São os compositores da escola de samba Estácio de Sá que vão trazer para o samba o andamento que a gente está acostumado a ouvir e o acento do samba que a gente está acostumado a ouvir através dos surdos, né? E com os repiques. São instrumentos que vão entrando aos poucos nessa configuração do samba. Então, o que acontecia? Antes das escolas de samba, os cortejos africanos, né, que existiam e depois, com o carnaval, passaram a ser os desfiles carnavalescos também, tinham como base para o desfile uma música muito acelerada e de novo, com muita influência do machixe. Então, não era uma música não era uma música muito adequada para desfile. O que acontece é que esses sambistas da escola de samba, principalmente da Estácio de Sá, trazem um andamento um pouco mais para trás e um pouco mais marcado, para que ficasse mais natural para o desfile. E aí começa a nascer esse samba urbano, e que a gente convenciona chamar como samba, de um modo geral, mas é o samba que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Aqui em Florianópolis, muitos redutos de samba. Eu tive o prazer de conhecer um muito importante, que era o Bar do Tião, que era um bar que ficava no bairro Monte Verde, e era comandado pelo Tião, que era um seresteiro muito importante, que teve uma atuação importante nos anos 70, anos 80, nas rodas de samba e de choro. Então, no Bar do Tião, era isso que acontecia, as rodas de samba e de choro, e com os músicos tocando, fazendo as suas apresentações com muito improviso, enfim, com uma mistura muito grande de pessoas, não só da cidade, daqui de Florianópolis, mas pessoas que vinham de fora também e participavam dessas rodas, né? E aí eu compus um samba em homenagem ao Tião,
que era o dono do Bar do Tião e uma pessoa extremamente importante para a cena musical aqui da cidade. Muita história tem esse Bar do Tião, lugar sagrado do samba em Floripa. Vendo que o casamento estava sem condição, com a solução, a esposa suplica. Ô Tião, meu querido, tu és muito estradeiro. Já tá na hora de sossegar esse facho. E em vez de zanzar por aí, te aconselho, abre um bar aqui em casa de acho. Clareou mais uma vez na avenida, na passarela da vida, nesse lugar imortal. Quem dera todos os dias da vida soassem como canção dessas do Bar do Tião. Clareou, clareou mais uma vez na avenida, passarela da vida, nesse lugar imortal. Quem dera todos os dias da vida soassem como canção dessas do Bar do Tião. Quem chega é a voz do violão, trazendo pelas mãos a madrugada. A lua sorridente anuncia, Boêmios começou a batucada, encontro de várias gerações que fazem da noite